Nasci em 1944, em 63, fiz cursinho em São Paulo. Em 64 eu iniciei meu curso em engenharia em Itajubá, formei em 68 e vim para Curitiba. Em 72 fiz mestrado em Florianópolis. Então, eu vivi intensamente todo o processo que foi do regime de 64 a 88 e antes e depois, obviamente, que ainda estou vivo. Agora, o Brasil luta contra a corrupção, contra desvios que desmoralizam o nosso povo e que são condenáveis sob todos os aspectos. Mas, se olharmos a gênese desse cenário, nós vamos ter que entender bem o que aconteceu antes, durante e depois do período militar. Os militares, para variar, são ingênuos. Quando eles falam as caçandras, falavam, né, muito, pessoal que fica bajulando generais e que, acima de tudo, ocupou cargos importantíssimos, inclusive políticos. Entre eles, o nosso José Sarney e muitos outros que entraram para a história. Estão lá as fotografias deles nos museus de Brasília e de outros lugares. Mas a Constituição de 88, às vezes eu me pergunto, por que ela seria cidadã? Qual do Maná? Porque todo mundo achava que iria resolver todos os problemas do Brasil, proibindo que o cara morresse de fome, proibindo que o indivíduo não tivesse escolas, coisas assim, assim, todos devem ter, todos têm direito, pode dizer, então é proibido não ter, né? E a maioria do nosso povo, em regiões inteiras até, teve dificuldades de acesso à educação. Antes, no Império, a Igreja Católica queria ter esse domínio. E até na cultura da época da Igreja, a instrução, saber ler, era algo perigoso, porque a interpretação da Bíblia deveria ser apenas por pessoas de elite. Infelizmente, isso imperou no mundo cristão, até o advento da Reforma, com Lutero. Mas, em 88, ganhamos uma Constituição, a famosa Constituição Cidadã. Seria realmente cidadã se nós tivéssemos eleito uma Assembleia Constituinte? Se pudermos eleger agora, né, porque naquela época o grau de ignorância era muito grande, é provável que a gente venha a ter daí mudanças significativas em relação à Constituição de 88. Isso é crime? Não. Até um pai da pátria nos Estados Unidos chegou a dizer que o ideal era que os países deveriam ter revoluções a cada 20 anos. Hannah Arendt fala sobre isso no livro dela, Revolução, se não me engano. Então, o mundo se transforma de uma maneira supersônica. E as nossas leis são
a essa altura da Idade da Pedra, né? Elas têm que mudar, têm que se atualizar. Por outro lado, nós temos que viabilizar o país. Então, nós não podemos estar mudando toda hora. Seria legal se a gente fosse que nem a natureza, né? Tivesse uma lei, uma constituição e pronto. Mas não. O ser humano é um animal eventualmente irracional. Eu sempre gosto de usar o exemplo do ferro. O ferro, você gasta muita energia para obtê-lo a partir do óxido de ferro. E se bobear, ele volta a ser óxido. Aí é uma perda de qualidade. Isso é mais do que evidente. Vendo o fanatismo, dogmatismo, a maneira como as pessoas se comportam. Nós somos animais eventualmente racionais. Aí vem o que classifica o animal, o mamífero, sei lá, da espécie tal, Homo sapiens sapiens. Nós precisamos chegar ao Homo sapiens 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 sapiens. Talvez um dia a gente chegue lá. Mas e a nossa Constituição? Nós estamos tendo na Constituição obstáculos muito sérios ao combate à criminalidade. Inventaram os habeas corpus sucessivos, intermináveis, havendo a reportagem até de um assassinato no Espírito Santo, um drama entre um casal, e parece que depois de 23 anos irá a júri popular. Então nós tivemos também um diretor do Estadão aí que matou Sandra Gomide. Quer dizer, quem é rico dificilmente vai para a cadeia. Quem é pobre vai para o calabouço, quando não é assassinado na rua. Bem, as nossas fronteiras são imensas. Querer impedir a entrada de armas, por exemplo, é uma piada. Eu te digo, por que não liberar o uso de armas para todos? Pelo menos eu quero poder me defender. Pena de morte. Pô, os criminosos aplicam a pena de morte entre eles e contra a sociedade. Por que nós temos que construir penitenciárias caríssimas para manter esses caras presos, sabe-se lá por quanto tempo? A liberdade de comunicação, por que só a imprensa formal? Liberdade com responsabilidade, mas as redes sociais caíram do céu. O corporativismo radical, um câncer no Brasil. Gosto muito de muitas teses do nosso presidente. É uma pena que ele se perde em situações até infantis. Mas ele está bem apoiado. Tem bons funcionários lá. Vamos esperar que o Brasil melhore. Nós estamos cansados de ver, de ser exemplo na história da humanidade de coisas erradas. Os nossos indicadores são ruins. E isso diz tudo. A matemática, a estatística, vem aí, existem para serem usadas de forma adequada.